Olá, colecionadores e seguidores do canal Coisa de Colecionador. Hoje eu quero falar com vocês aqui de um dos meus artistas favoritos de história em quadrinho de todos os tempos. Aliás, quase tudo que a gente mostra aqui no canal são edições raras, edições especiais de grandes artistas, não só nos quadrinhos, mas também no cinema, no mangá, né? Na música, muita coisa de música, artistas consagrados, conceituados, extraordinários. Hoje eu quero falar aqui de um cara que eu adoro, que é o Esteban Maroto. Esteban Maroto, que foi conhecido, se tornou conhecido no Brasil por essa edição aqui, ó. Edição número 1, que a editora Ebal publicou lá nos anos 70. Eu quero ver até se eu acho aqui. Na verdade, em 1969 é a história, tá? A história aqui, essa arte aqui, esse primor de arte aqui é de 1969. No Brasil, eu quero ver se eu acho aqui a, a data exata da publicação, mas eu não estou achando. Mas foi logo nos anos 70. Eu acredito que saiu, esse volume 1 saiu aqui em 1970 exatamente, tá? É um tamanho bem maior do que os quadrinhos normais. Deixa eu ver se eu acho um quadrinho normal aqui para vocês compararem. Tá aqui, serve esse. Olha o tamanho, tá? Olha o tamanho disso aqui. Por isso era chamada de edição monumental pela editora Ebal lá em 1970, quando isso foi publicado no Brasil. A obra é do espanhol que tomou conta dos quadrinhos americanos, principalmente através da revista Creep e da revista Eerie. E no Brasil, nos anos 80, ficou conhecido também pela revista Cripta. Mas a Ebal, sempre muito visionária, né? O Adolfo Aizen era um cara que realmente adorava história em quadrinho, tinha um amor muito especial por isso aqui. A história, inclusive, é uma história bem interessante, se você quiser saber, pesquisa um pouquinho a história do Adolfo Aizen e do Roberto Marinho. É uma treta aí boa aí para. Mas o Aizen era um apaixonado por história em quadrinho e ele trouxe aqui isso em primeiríssima mão. Ó, aqui vinha até um brindezinho colorido aqui no meio da edição monumental número 1. Tá vendo? Olha o detalhe. O papel, gente, é um papel muito grosso, tá? É praticamente uma cartolina que foi publicada essas edições aqui, que foram 21 edições maravilhosas, desenhadas pelo genial Esteban Maroto, tá? A arte do Esteban Maroto realmente é digna e merecedora de uma obra desse porte aqui, obra monumental. Eu vou mostrando aqui para vocês um pouquinho das capas. Aqui está o segundo fascículo, né, a segunda revista do 5 por Infinitos. Na época, a editora Ebal optou por esse nome, 5 por Infinitos, porque Infinitos aqui é um personagem da história. São 5 seres humanos que ajudam, que colaboram com essa entidade superior que é o Infinitos. Então a editora Ebal optou por usar o nome como se fosse um nome em latim ou alguma outra língua para caracterizar melhor o personagem. São decisões de tradutor, tá? A Pipoca em Nanquim já lançou essa mesma coleção em um único volume, que pode se chamar até de omnibus, que hoje em dia todo mundo chama assim, né? Porque são 20 revistas compactadas em um único livro, tá? Então, conforme eu dizia, o Esteban Maroto dominou o mercado americano no meio dos anos 70, mais ou menos, e fazendo trabalhos espetaculares para a revista Creep e para a revista Eerie. Tá? No Brasil, é por isso que eu digo que o Adolfo Aizen era um visionário, era um cara que realmente gostava disso aqui, gostava de história em quadrinho. Então ele estava sempre buscando novidades. E quando ele deparou com a arte do Esteban Maroto aqui, olha que espetáculos aqui, para o quadrinho, ele disse, não, isso aqui vai ter que sair no Brasil. E ele conseguiu trazer esse material para o Brasil muito antes de ficar famoso.
o Esteban Maroto acabou ficando relativamente famoso para quem gostava de quadrinhos com a revista Cripta, mas a revista Cripta só começa a sair, se eu não me engano, no finalzinho dos anos 70 e ficou famosa mesmo nos anos 80, tá? E no final dos anos 70, o mesmo Adolf Eisen, em 1981, se eu não me engano, deixa eu ver se eu acho aqui a data. Olha, achei. Dezembro de 1980. Em dezembro de 1980, o Adolfo Eisen continuava acreditando no material do Esteban Maroto e trouxe para a gente também o Corsar, que é uma história do estilo aí diferente, né? Cinco por Infinitos é uma história de ficção científica. Aqui não. Aqui é o estilo espada e feitiçaria ou espada e bruxas. Tanto é que esse título aqui, o Corsar, foi lançado também já pela Pipoca e Nanquim numa edição compacta, trazendo várias histórias do estilo espada e feitiçaria do Esteban Maroto num único volume. Então, eles juntaram, por exemplo, o Corsar e o Wolf, ambos do Esteban Maroto, com a mesma temática, né? Aquele guerreiro que combate feitiçaria, monstros, bruxas, né? E geralmente defende ali uma princesa linda e maravilhosa, né? Isso aqui já foi publicado também pela Pipoca e Nanquim. Eu vou mostrar aqui o volume. Olha, já mostrei um pouquinho do 5 por Infinitos pela Ebal. Aqui está o 5 por Infinito, que foi a opção da Pipoca e Nanquim para lançar a mesma série. É a mesma série, só que num tamanho mais atual, digamos assim, né? Atualizaram, publicaram tudo em um único volume, muito caprichoso como sempre, tá? Do 5 por Infinito, tá? Excelente, muito legal mesmo. É uma oportunidade excelente de você poder ler aquele material que a Editora Ebal publicou lá em 1970, tá bom? E além disso, né? Então eu mostrei aqui os clássicos publicados pela Ebal e já mostrei aqui para vocês o 5 por Infinito publicado pela Pipoca e Nanquim, que também lançou Espadas e Bruxas, que é uma coletânea daquelas histórias como o Corsar e como o Wolf, que eu já mostrei aqui para vocês. E outras, tá? Aqui é um belíssimo compacto com quase tudo que o Esteban Maroto fez do gênero espada e feitiçaria, ou espadas e bruxas, né? Excelente também, uma edição muito caprichosa, muito bacana mesmo, vale super a pena você ter isso na sua coleção. Além disso, a Pipoca e Nanquim tem lançado muito material do Esteban Maroto, lançou também o Mitos de Cthulhu, baseado na obra do famoso escritor de terror H.P. Lovecraft. Trabalho bem legal, uma arte bem bacana do Esteban Maroto. Se vocês quiserem dar uma olhada no miolo, no que tem aí, procura no nosso canal, porque eu já folheei todos esses livros no nosso canal. É só procurar lá. Se inscreva no canal e deixe o like para a gente continuar mostrando essas coisas, tá? Além desses dois, a Pipoca e Nanquim também já trouxe, estou meio aqui navegando, trouxe mais um volume. Agora não estou nem achando aqui, não. Mais um volume que é um volume atual. Isso aqui é bem atual. Foi uma encomenda feita ao Roy Thomas e ao Esteban Maroto para uma nova história da Sônia Guerreira, lá nos Estados Unidos, Red Sonja, e aqui chamado de A Balada da Deusa Ruiva, tá? Esse volume aqui, gente, eu acho ele importante para a obra em homenagem ao Esteban Maroto. Acho sim, acho bem legal, mas acho que a arte não se compara à fase áurea do Esteban Maroto, tá? Aqui a arte me parece um pouco já inferior, né? Eu acho que por conta da idade, né? Ele nasceu em 1942 e fez muita arte nos anos 70, que é a maior parte do que eu estou mostrando para vocês aqui, arte dos anos 70. Esse aqui é bem recente, eu acho que a arte dele aqui já não é mais
do mesmo nível, mas vale a pena ler, a história é interessante. O Roy Thomas é um escritor também famosíssimo, né? Um dos caras que mais criou, acho que o cara que mais criou para a Marvel depois do Stan Lee. Depois do Stan Lee foi o Roy Thomas, isso como escritor, logicamente. Temos que sempre citar o Jack Kirby, que criou muita coisa para a Marvel e muita coisa para DC também. Mas para a Marvel, eu diria que o segundo grande escritor depois do Stan Lee é o Roy Thomas, que fez um trabalho extraordinário. Então, esse volume aqui também lançado pela Pipoca Nanquim, com aquele capricho todo da Pipoca Nanquim, que mantém um padrão bem legal, né? Eu acho bem legal isso aqui, quando você coloca na sua estante, fica bem interessante você ter a coleção do Esteban Maroto, lançado pela Pipoca Nanquim, um trabalho editorial de respeito e merece realmente a anotação, tá? E o Esteban Maroto, conforme eu disse para vocês, publicou muito mais coisas, mas infelizmente o mercado americano de quadrinhos nos anos 70 era muito complicado, tá? Principalmente para os autores, ilustradores, escritores que não eram americanos, que é o caso do Esteban Maroto, que era espanhol, e ele mandava as artes dele para os Estados Unidos, eles publicavam os quadrinhos, e o correto seria devolver as artes para ele, para o autor, para ele manter isso lá no acervo dele. Acontece que isso, infelizmente, não aconteceu. E muitas das obras do Esteban Maroto continuam com artes que desapareceram. Tá? Isso é uma coisa muito suspeita, muito complicada. Era uma época em que não se tinha o mesmo respeito que se tem pelos autores hoje em dia. Hoje em dia a situação é bem melhor, bem mais confortável, bem mais interessante. E eu vou aproveitar de dizer para vocês que eu vou ficar devendo um volume que a Pipoca Nanquim já lançou, que é o Drácula, que também é maravilhoso, excelente. Eu já encomendei, mas ainda não chegou aqui para o nosso canal. Mas aqui eu vou trazer uma obra do Esteban Maroto, com a história do Bruce Jones, e é de 1980 isso aqui. É o Prison Ship, que seria uma nave prisão, né? Prison Ship, que infelizmente ainda a Pipoca Nanquim não lançou. Mas existem muitas outras histórias curtas, que as histórias do Esteban Maroto nos anos 70 eram geralmente histórias muito curtas, eram contos praticamente, né? E que tinham um impacto muito forte, além da arte soberba, extraordinária, né? Então, esse Prison Ship aqui é uma edição americana, mas que eu espero que qualquer dia desse a Pipoca Nanquim lance no Brasil também, que é, alô Pipoca Nanquim, ó, Prison Ship, tá? A nave prisão, bem legal, tá? Essa edição aqui é uma edição americana, porque quando a gente não encontra uma edição nacional, a gente tenta uma edição americana, quando você é um fã e quando é um colecionador, tá? Então, fica aqui essa dica maravilhosa do trabalho do Esteban Maroto, que é um dos melhores artistas de todos os tempos, um espanhol genial. Eu vou até dar uma folheadinha aqui mais ainda num volume, mais um volume aqui da editora Ebal, tá? Para vocês verem a grandiosidade do trabalho do Esteban Maroto. Vou ver se eu acho aqui uma página bem interessante, tá? É um trabalho todo em preto e branco e que realmente dispensa a cor, tá? Lembrando que isso aqui é 1969, 1969, e era uma época em que tudo era feito na mão, não tinha computador para fazer esse trabalho excelente aqui. Aliás, o careca aqui é o Infinitus, ou Infinito, pela nova tradução da Pipoca Nanquim, tá? Então fica aqui essa dica do trabalho do Esteban Maroto, das publicações da Pipoca Nanquim, que você pode ler tudo isso que eu tenho aqui facilmente adquirindo os livros da Pipoca Nanquim. Tá bom, gente? Fica essa dica aqui de um artista excepcional, que eu espero que a Pipoca Nanquim eu tô engasgando, a Pipoca Nanquim lance mais trabalhos dele ainda em português, que vai ser um brinde a nós, aos fãs da arte extraordinária desse cara. Tá bom? Até a próxima.